Você já ouviu falar em toque da morte, pontos de pressão, DINMAC? Será que isso funciona? Será que isso é real? Sou o Márcio Barreto, sou professor faixa preta de Jiu-Jitsu e Kung Fu Wing Chun e nesse vídeo falar um pouquinho sobre pontos de pressão. Será que funcionam? Então, antes de começar a explicar sobre esses pontos de pressão, sobre o toque da morte, eu quero antecipar que esses pontos eles funcionam, mas eu queria que você acompanhasse até o final para você entender as dificuldades, as limitações, o porquê que isso não é tão usado hoje e por que a gente dá preferência para o combate. Então, todos esses pontos eles são baseados em cima do conhecimento da medicina chinesa, né? Da medicina chinesa, os estudos, né, que mostram, né, que o nosso corpo tem um canal, um circuito energético, né, que passa por todo o corpo, e por onde ele vai passando, ele vai deixando alguns pontos. E cada ponto desse, ele tem uma forma de ser ativado, né, que pode ser pressionado, pode ser flexionado, pode ser apertado. E eu vou citar sempre a medicina chinesa, porque assim, em várias outras culturas também tem algumas coisas sobre pontos de pressão, sobre pontos que você aperta e ele causa algum tipo de reação no corpo. Mas a medicina chinesa é o que nós temos hoje, um material mais completo, né, mais organizado, e as outras culturas que apareceram com esses pontos têm essa observação desses pontos, mas as informações são muito poucas, e quando você coloca em cima faz o comparativo com a medicina chinesa, eles estão localizados exatamente em cima de alguns pontos que já são conhecidos dentro desse conhecimento dos canais energéticos, dos pontos de acupuntura. Então esses pontos eles são totalmente eficazes, né? Então existem tratamentos, né, em cima dos pontos energéticos do corpo. O que foi usado, né, para as artes marciais é que descobriram também, né, que esse estudo corre paralelo, né, junto com o tratamento, né, do corpo, que aqueles pontos também têm formas de você prejudicar o corpo da pessoa. E aí foi usado, né, os pontos que prejudicam, e aí, né, esses pontos que prejudicam, né, que são usados para tratamento, mas também que podem prejudicar o corpo da pessoa, eles foram inseridos, né, gradativamente dentro do combate nas artes marciais. Mas aí por que hoje nós não temos, né, esse tipo de informação dentro do combate? Que é aí que vai entrar a questão que eu vou tentar passar aqui para vocês. Então, se colocando, né, na forma antiga, né, que era usado os combates, né, nas disputas, né, de províncias, de reinos, de impérios. Então você tinha, né, isso aí tudo antes da pólvora, né, depois que veio a pólvora, o combate passou quase a ser que desnecessário, né, a pólvora resolvia tudo. Então todo o combate ele era feito, ele era estudado, né, para ser usado da melhor maneira possível. Então o soldado ele tinha que fazer o treinamento tático, né, o treinamento de guerra, o treinamento de combate, e junto com o conhecimento de pontos de pressão, por exemplo, ele tinha que fazer um outro treinamento à parte, que esse treinamento também levaria anos, né? Então, por exemplo, você pega aqui os pontos de acupuntura, que estão aqui espalhados pelo corpo, eles são divididos aqui em três partes, né? Então tinha pontos, por exemplo, aqui, pontos que a gente usava aqui no braço, né? Eu vou usar sempre a nomenclatura aqui da acupuntura. Se você pegar o C3 e o IG11, né, que é o coração número 3, e o intestino grosso, né, o número 11, esses são pontos, ele faz parte de uma categoria de pontos que você aciona ele apertando. Então ele precisava ser apertado para ele ter um ponto. E o guerreiro ele tinha que adicionar essas informações de conhecimentos apertados. Quando ele fazia o ataque e pegava o seu oponente, ele tinha que ativar o ponto apertando. Então ele tinha que fazer o treinamento de luta e também, em paralelo a isso, o treinamento do ponto. E tinha pontos, por exemplo, que são flexionados. Então, por exemplo, o triplo aquecedor número 10 e o pulmão número 7 são pontos que você ativa esfregando. Você precisa esfregar esses pontos para a pessoa sentir a dor. E o guerreiro tinha que adicionar essa informação dentro do combate, né, em algum momento que ele tinha que friccionar esse ponto. E aí entra uma outra categoria de pontos que era mais usada, né, que é o que era mais eficiente. São uma outra categoria de pontos que são pontos que nós ativamos ele, que causamos a dor com trauma. Por exemplo, o pulmão número 1, né, que aí além de ter o ponto, você tem que usar ele na diagonal.
e o vaso da concepção número 15, que é o ponto do estômago também na diagonal. Talvez eu faça um outro vídeo, né, fazendo algumas demonstrações de alguns pontos, mas são essas três divisões. Então o guerreiro ele tinha que fazer o treinamento do combate e o treinamento do conhecimento de pontos, e depois ele associava isso dentro do conhecimento, dentro desses dois conhecimentos, a prática de colocar essa técnica. E aí, se ele fosse mais refinado, né, se ele fosse estudando e ficasse mais refinado dentro do conhecimento técnico, ele começava a deixar de usar a força e começaria a usar o que a gente está chamando de inverter o circuito da polaridade do canal energético no ponto. E aí ele tinha que saber, que aí era mais complicado, né? Saber fazer os exercícios para acumular o Ki ou o Chi, né? Depende da região onde eles treinavam, aqui na região aqui abaixo do umbigo, e depois saber levar esse Ki de forma contrária num ponto para causar um estímulo contrário, para dar um curto, né, na pessoa, que aí diminuir a força. Então só por essa fala toda aqui que eu estou comentando, você já percebe que tinha uma dificuldade em você juntar todo esse conhecimento. O conhecimento do guerreiro, no caso soldado, ter que conhecer a prática do combate, depois ele ter o conhecimento de conhecer os pontos, suas localizações, os grupos de pontos, né, quais grupos pertencem a tais pontos e a forma de ativá-lo, e depois um terceiro conhecimento, que era juntar essas informações e colocar isso dentro do combate. Então isso com o tempo foi se tornando na verdade inviável, e foi percebido, né, que tudo é uma evolução, que para o guerreiro era mais importante ele ter o conhecimento de combate, né, que por exemplo, se você gastar 1000 horas de treino para 3 assuntos, você vai ter, reduzindo aqui, 333 horas em cada conhecimento. Mas era mais importante ter um guerreiro que ele tivesse 1000 horas, por exemplo, no combate. Ele se tornaria muito mais eficaz. Então, gradativamente, isso foi ficando, os pontos de pressão, eles foram ficando um pouco de lado na guerra e começaram a ser usados mais no caso, nos tratamentos. E aí, por exemplo, que aí o estudo continuou, né, um estudo mais elevado, você conseguiria, por exemplo, aí é uma coisa mais complicada, mas dá para fazer, num trabalho de espionagem, num trabalho de alguém infiltrado do outro lado, você poderia matar alguém sem chamar a atenção, sem trazer, sem mostrar corte, sem mostrar estrangulamento, somente na ativação de um ponto, ou talvez causando uma doença para aquela pessoa. Então saiu o toque da morte, né, por exemplo, saiu do lado do combate, ficou mais para a linha de tratamento, porém, né, uma outra opção poderia ser usado na questão da infiltração, da espionagem das linhas inimigas. Essas informações, na verdade, é uma postagem, né, que está no meu blog, falando sobre o toque da morte. Eu fiquei de dividir essa postagem, né, em três partes. Uma delas, que é o que eu vou tentar fazer no vídeo, né, eu vou tentar fazer um artigo no blog, né, explicando sobre as suas utilizações, mas vou tentar fazer um vídeo também depois, fazendo aqui, no caso a parte 2, tentando passar a forma, como nós utilizamos isso. É um pouquinho mais complexo, mas eu preciso também achar um maluco que aceite receber os golpes, né, para fazer a demonstração, mas acho que vai ser uma forma bacana aí de passar esse conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado. Até mais.